a gente está a caminho, na verdade, de complementar a regulamentação dessa profissão. O audiodescritor é um profissional que pode exercer 3 funções, tá? Ele pode ser audiodescritor narrador, como eu falei para vocês, é aquele que vai emprestar a sua voz para a audiodescrição final. O audiodescritor roteirista, né? Não necessariamente aquele que vai ler, por fim, o seu roteiro, mas ele vai fazer o roteiro da audiodescrição. E o audiodescritor consultor, que pode ser uma pessoa com deficiência visual, esse consultor. Não necessariamente pela deficiência visual ele pode ser um consultor, mas sim pelo conhecimento da audiodescrição, né? Pelas competências dele com análise do roteiro, revisão dos roteiros, e é super indicado a pessoa com deficiência, né? Porque é o público-alvo da audiodescrição e ela pode exercer a função de consultor do seu roteiro. Então, essas três funções tem o profissional da audiodescrição, né, quando ele é contratado em uma empresa, e geralmente a escala de produção é essa. O roteirista faz o roteiro inicial, passa pelo consultor com deficiência visual, que aí fala, essa palavra não está boa, isso daqui não se encaixa, isso daqui eu não consegui visualizar. Ele revisa tudo isso e aí finaliza com o audiodescritor narrador, que é quem vai dar a voz final, o acesso para a pessoa com deficiência visual. É super importante lembrar, e legal que você lembrou de falar do audiodescritor, porque a questão da voz também é muito importante. A gente fala audiodescritor narrador. Poxa, ele precisa ter uma voz minimamente bem articulado, ele precisa ter as pausas adequadas, pronunciar bem, falar né, bem, né, todas as palavras, falar bem, né, não falar aqui como eu, né, não dá para entender, fala tudo errado, brincadeira. E aí ele precisa ter isso muito bem articulado para ele poder dar a entonação certa, né? O audiodescritor narrador, se ele não estiver bem preparado e não for escolhido muito bem, ele pode estragar o seu roteiro. Um roteiro que estava muito bem feito, muito bem escrito, dando um ótimo acesso, ele foi mal lido ou não combinou com o tipo de produto, e aí o acesso vai ficar comprometido por causa dessa finalização. É importante que você inclua o audiodescritor narrador no processo de confecção do roteiro, né? Que ele saiba qual é o filme, qual é a intenção, qual é a mensagem, que ele seja dirigido porque ele fez o roteiro, que aí ele sabe que aquela frase ele quer que seja pronunciada devagar, que essa aqui precisa ser mais rápido. Isso é muito legal para o trabalho final ficar perfeito, tá? É um cuidado muito bom da gente ter. Não sei se você vai comentar ainda, com relação à parte do som, a parte do trabalho do som propriamente dito, a mixagem, essa coisa de como é que onde é que entra aí, digamos, essa parte? O trabalho com a parte nesse sentido aí. Tá. A gente vai ter esse material já finalizado, não vamos ter tempo de comentar todos os caminhos aqui. Mas é basicamente muito comum o que qualquer estúdio pode fazer por você, né? Ele faz essa gravação, você tem um roteiro com time code, e aí ele faz para você a edição do áudio e a mixagem, que é balancear, para você não ter, por exemplo, uma voz da audiodescrição muito baixa, né, num filme, aí vai atrapalhar, não vai dar para ter a compreensão. Então você precisa de um profissional de áudio que possa equalizar bem isso para você, baixar um pouquinho a trilha sonora e encaixar aquela frase para que fique bem nítido. Esse profissional é um profissional de estúdio. Qualquer produtora audiovisual pode fazer esse trabalho, né? Inclusive é muito pertinente que vocês procurem para não fazer uma gravação só por cima do material e tal, que às vezes compreende porque não fica legal e audível, né, aquilo que você programou. É uma coisa que pode ser treinado, digamos, dentro de uma equipe que se propõe a trabalhar algo. Pode. Se você tiver por conta, não tá, pode. Os atos nisso. Isso. São basicamente quais? Edição de vídeo, Premiere, Final Cut, enfim,
Qualquer um desses softwares que permite a edição de vídeo, você não vai utilizar exatamente o vídeo, você vai fazer só a edição de áudio, mas você consegue baixar um pouco a trilha original, colocar e sobrepor a sua. Isso qualquer profissional aí de comunicação e alguém que saiba fazer edição de vídeo pode cuidar. Ok? Tipo editor de áudio e vídeo. Isso. Bom, vamos continuar. Eu vou passar rapidamente a introdução, a parte chata para vocês, da história da audiodescrição. A audiodescrição, ela se tornou muito conhecida em 75, a partir de um trabalho feito por Gregory Fraser na Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E ela foi utilizada antes, né, em 72, num audioguia na Holanda. A gente fala aqui do nascimento, do surgimento da audiodescrição, mas na verdade a gente acredita que isso surgiu com uma deficiência visual, né? A pessoa com deficiência visual sempre teve um parente ou um amigo, alguém que ficava ali do lado dele, talvez na sala de cinema, e cochichava o que estava acontecendo, né? Olha, agora entrou fulano, agora aconteceu isso, agora... Esse papel já foi feito de forma empírica por muitas pessoas que convivem ou conviveram aí com uma pessoa com deficiência visual, tá? E aí o que a gente chama aqui é da parte acadêmica, né? Os estudos dessa tecnologia, desse recurso, começaram nesse momento. Então, em 75, ele fez esse trabalho de pós-graduação sobre a audiodescrição. Depois, só em 1981, a partir desse start do Gregory, foi feito, em 2010, um serviço de audiodescrição para peças de teatro. Ele ficou fixo, sendo experimentado em teatros nos Estados Unidos, em Washington. Depois, na década de 80, o serviço se expandiu nos Estados Unidos, chegou aos teatros e cinemas, e depois no Japão e na Espanha as emissoras de TV. Em 89, o Festival de Cinema de Cannes divulga algumas obras com audiodescrição. E aí foi algo mais conhecido, porque o festival é super famoso, e aí ele utilizou o recurso de audiodescrição. Depois, em 93, a ONS inicia um programa de pesquisa e desenvolvimento de audiodescrição, né, e publica uma norma intitulada Audio Description para pessoas com discapacidade visual. Não sei falar espanhol, tá? E aí, a partir dessa norma, que é a norma muito conhecida como referência para nós no Brasil, a norma espanhola é super utilizada, a gente na pós tem vários trabalhos, enfim, tentando normatizar um pouco a audiodescrição, mas a norma espanhola serviu super de referência para a gente continuar o trabalho. Em 94, a audiodescrição chega à TV no Reino Unido. De 90 a 2000, audioguias de museus americanos e europeus, né? O audioguia, você tem a descrição, não de todas, mas das principais, as principais obras do percurso que é feito pela pessoa com deficiência visual, né? Em São Paulo a gente tem um vasto repertório de museus que já utilizam o audioguia com audiodescrição, e aí você tem sempre um geral, né? O como utilizar o audioguia. O aparelho mais comum utilizado para o audioguia é o iPod Shuffle, né? Que ele é fácil de manusear. Né, numa primeira faixa, ele explica como a pessoa com deficiência visual avança e retrocede as faixas, e aí depois ela divide a exposição em faixas de MP3. Então, qual é a obra número 1, a obra 2, a obra 3, e aí ele pode caminhar, né, com a acessibilidade dada pelo piso tátil e ser direcionado para as obras acompanhado do recurso do audioguia. Então, ele pode fazer isso autonomamente, ele pode visitar uma galeria de exposição e ouvir e parar, enfim, quantas vezes ele quiser. Então, a audiodescrição proporciona isso aliado com um audioguia de exposição, ok? A Pinacoteca de São Paulo, quando vocês forem visitar, ir lá, né, em São Paulo, além de passar na Fundação Dorina, passem também na Pinacoteca. Lá a gente tem uma galeria tátil,
até que leva o nome em homenagem à Dona Dorina, e eles têm o audioguia e a pessoa com deficiência visual pode tocar nas obras, né? Só a pessoa com deficiência visual pode tocar nas obras, né? O que causa ciúmes em muita gente que gostaria de fazê-lo também. E na Pinacoteca eles fazem isso, assim, um trabalho super legal, as pessoas adoram ir, a gente tem um metrô muito próximo da Pinacoteca, então as pessoas vão sozinhas, vão lá, entram na Pinacoteca, ela tem o próprio espaço, o prédio da Pinacoteca, numa maquete que também pode ser tocada, então ele entende todo o funcionamento do prédio, sabe onde é a galeria, ele é minimamente necessitado aí de monitores, né? Ele consegue fazer esse percurso todo autonomamente. Então, a audioguia do museu é muito importante, assim, um trabalho fenomenal. A gente precisa de muita pesquisa, né, das artes para conseguir fazer essa descrição. Uma descrição muito mais minuciosa, rica em detalhes. A gente precisa passar a estética daquela obra, o que ela quer representar, sem interpretar, né? A gente não vai entregar a nossa interpretação, mas dar condições para que a pessoa interprete da forma dela essa obra. Então, é um trabalho riquíssimo de arte, aí precisa de muito estudo, a gente já tem uma professora aqui para ajudar nos nossos trabalhos, e um trabalho espetacular. Se vocês puderem, conheçam a Galeria Tátil da Pinacoteca de São Paulo. Atualmente, os principais países que investem na audiodescrição, na televisão, no cinema, no teatro, são os Estados Unidos, Canadá, Argentina, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Inglaterra e Austrália. Eu queria só destacar ainda no mundo a Inglaterra. A Inglaterra tem um serviço muito à frente com a audiodescrição. Eles já estão assim, a mais de 50% da TV com o recurso da audiodescrição implantado. Tem um trabalho de mestrado que está na internet de uma colega chamada Flávia Machado Oliveira, que ela fez um mestrado em função dessa análise da Inglaterra e da implantação no Brasil. É riquíssimo, assim, ele mostra toda essa evolução e o quanto as pessoas com deficiência, as associações de pessoas com deficiência, representaram fortemente a atuação junto aos canais, né, de concessão de televisão, e conseguiram, assim, muito mais do que a legislação prevê. Eu não sei se a legislação lá prevê 20 horas com audiodescrição, enfim, mas eles já ultrapassaram. Tem emissoras que já oferecem 80% da programação com audiodescrição. E aí a pessoa com deficiência visual tem um esquema de utilização na televisão lá, parecido com a Sky que a gente tem aqui. Ou é a própria Sky, que era de lá, enfim, não me lembro. Mas eles têm um setting box, que eles chamam, e esse setting box ele é totalmente acessível. No controle remoto, a pessoa passa por ele e ele tem a leitura em voz sintetizada. Qual é o canal? Canal 17. Programa tal, horário, recurso da audiodescrição. Então ele consegue escolher autonomamente o programa que ele quer assistir, ele consegue saber quais têm ou não o recurso da audiodescrição e tem um pool de interações com a audiodescrição muito maior que o nosso, né? A gente tem aí o desafio da TV digital chegando no Brasil e a gente precisa pensar muito em como fazer essa acessibilidade, porque vai ficar muito mais fácil, né? A banda, uma das grandes reclamações das emissoras de TV é que ela tinha uma banda analógica de frequência, onde ela utilizava toda a frequência de 6 kHz da banda, enfim, e que se encaixasse mais um áudio ali, ele ultrapassaria o quanto ele poderia utilizar. Eles tinham várias respostas técnicas contrárias à audiodescrição, e na TV digital a gente sabe que não, é muito possível, a exemplo da Inglaterra, que utiliza boa parte da programação com audiodescrição. Então, quem puder apoiar, a gente tem a ABERT, que cuida muito dessa questão da televisão, e aí a gente pode pedir, denunciar, falar, olha, não tem as horas da audiodescrição que deveria ter, enfim, muito da nossa procura vai ajudar a instalar bem um recurso de acessibilidade na nossa TV digital. Agora, voltando à audiodescrição no Brasil, a gente tem em 95 a exposição no MASP, né, na Bienal de Artes de São Paulo,
com audiodescrição, audioguia também. 2003, estreia da audiodescrição no Festival Internacional de Cinema, Festival Assim Vivemos, feito pelas meninas, as irmãs Pozobon, a Lara e a Graciela. O festival fala sobre deficiência, é um festival francês, se eu não me engano, e ele fala sobre deficiência, tem filmes a respeito da deficiência, e esse festival, através da iniciativa da Lara e da Graciela, foi em 2003 a primeira incursão de filmes com audiodescrição no Brasil. Em 2004, a criação de um grupo de pesquisa lá na Bahia, pela professora Eliana Franco. Esse grupo chama-se Tramad, existe até hoje, então para quem tem pesquisado, né, no Google, quer saber mais sobre audiodescrição, o grupo Tramad é uma boa referência de vários estudos e várias pesquisas feitas com audiodescrição. A Eliana também foi a precursora a utilizar a audiodescrição numa pesquisa com pessoas com múltiplas deficiências, deficiência intelectual, lá com a PAI, se eu não me engano, e ela tem isso como uma das premissas de estudo do grupo do Tramad, também a incursão de novos públicos. Em 2005, o filme Irmãos de Fé com audiodescrição, feito com a ajuda da Fundação Dorina e da Dailer e Associados, né? Em 2005 não éramos assim bons em audiodescrição, não tínhamos muito recursos e nem tantas informações a respeito da audiodescrição, mas o pessoal do filme procurou uma fundação para deficientes visuais para tentar entender o que era isso e como as pessoas recebiam. Então foi feito, esse filme é um filme do Padre Marcelo, não sei se vocês conhecem, mas a audiodescrição inclusive foi disponibilizada no DVD. Foi a primeira vez, você pegar o DVD, eu tinha um link, se der tempo eu passo, você entra no menu do DVD, e isso é algo muito importante. Às vezes a gente fala da audiodescrição, dá acesso, disponibiliza lá no DVD, mas o DVD não tem audiodescrição do menu. Então, a pessoa com deficiência visual precisa navegar pelo menu e encontrar sozinha a audiodescrição. E aí